logo cedo pé na estrada, pra não ter porém, pra não ter noite passada, pra não ter ninguém atrás, mas ninguém. Vou pra quem vai me ver noutra cidade, o norte da saudade que vou ver, meu bem. Vai me ver noutra cidade, o norte da saudade que vou ver, meu bem. Bom dia, meus amados alunos do 6º ano da Escola Promove. Que alegria estar de volta com vocês depois desses dias distantes. Eu senti muita falta de vocês, né? Já sinto falta dos dias normais, né? Dos quais a gente está sempre próximos uns aos outros. E agora imagine nessa quarentena, a gente distante, eu aqui, vocês de lá, né? Então, muita saudade de vocês. Agora a gente está de volta, mesmo que a distância já é uma certa proximidade, certo? Meus amados, hoje nós teremos a primeira aula de história, né? Primeira aula de história do retorno das férias. Primeira aula de história do retorno das férias. E nada mais justo do que a gente lembrar um pouco do que a gente falou na aula final, antes da gente entrar nesse pequeno recesso, né? Que foi desse período agora junino, das festas juninas, né? A gente falava da Grécia, meus amados. Lembram que a gente falava? Lembram que falávamos da Grécia? Pois é. Falamos da Grécia, como se formou a Grécia Antiga, né? E tal e coisa e tal. Quais os povos que formaram a Grécia Antiga. Falamos também dos períodos da história grega, né? Pois é. Hoje, meus amados, nós vamos dar continuidade a essa história. Quem quiser saber um pouco mais sobre a história, vá lá no meu YouTube, Kiko Lisboa. Vai lá no meu YouTube e pesque lá, procure aquela aula anterior, né, os gregos, né? Então vocês vão rever aquela aula, né, para não precisar ficar revendo aqui. Vocês vão lá naquela aula anterior e revejam e tal e coisa e tal, certo? Hoje eu vou falar um pouco mais da sociedade grega. Nós vamos falar da organização política e social e cultural, aliás, política e cultural da Grécia Antiga, né? Muito bem, meus amados. Vocês sabem que a Grécia, ela se formou inicialmente em pequenos agrupamentos chamados genos, não é isso? Esses genos eram uma espécie de clãs, eram famílias, né? eram grupos formados por laços de parentesco, né? Então, os genos eram uma grande quantidade de terra que pertencia a uma pequena família, ou a uma grande família, e essa grande família era governada, dirigida por alguém chamado o patriarca, né? O patriarca da família, geralmente o homem mais velho, certo? E quando o patriarca batia as botas, quando o patriarca morria, né? Evidentemente que no lugar dele ficava o outro, ou o filho mais velho, né? E aí, assim funcionavam os genos inicialmente. Com o passar do tempo, uma série de transformações vão ocorrer na Grécia, fazendo com que esses genos evoluam. As terras que antes elas pertenciam a um pequeno grupo, a uma família, elas passam a pertencer a mais pessoas. E esses genos vão evoluir, transformam-se em aldeias, e essas aldeias vão transformar-se em cidades. Na Grécia Antiga, eles chamavam a cidade de polis. Polis, né? Polis, ou seja, polis, cidade. O plural de polis, polis. Plural de polis, polis. Polis, né? Polis. O polis é o singular, olha que engraçado. Polis, o singular, o plural, polis. Com EI no final, né? E S. Muito bem. Cada polis era uma espécie de estado independente. O que significa isso? Cada polis, cada cidade tinha seu próprio governo, suas próprias leis, né? Então, seu próprio território. E uma cidade vizinha
Era uma cidade totalmente independente. Não? Por exemplo, nós temos aqui Riacho, Paratinga, Sítio do Mato, Volta da Serra, Baixa Funda, que são cidades próximas às nossas, na nossa cidade, nesse Sítio do Mato, Paratinga, Riacho, Santa Maria e tal coisa e tal. Só que essas cidades, elas não são totalmente independentes umas das outras. Essas cidades, elas pertencem a um estado da Bahia, que por sua vez é um ente federativo, ou seja, pertence à federação que compõe o Brasil, né? Então, cada cidade tem seu governo, sua lei, mas a lei de Bom Jesus da Lapa, o governo de Bom Jesus da Lapa está submetido às leis do Estado e do país. Lá nos gregos não, meus amados, as polis gregas, elas unicamente tinham suas próprias leis, cada cidade tinha suas próprias leis e, evidentemente, seu próprio governo, né? A maioria das cidades gregas tinham reis que governavam as cidades. Havia uma única exceção, que era Atenas. Atenas, meus amados, não tinham reis. Atenas fundou uma espécie de governo, que é uma espécie de governo chamado democracia. Povo, cracia, governo. Governo do povo, né? Mas isso a gente vai estudar um pouco mais adiante, né? Muito bem. Como é que era uma polis? Como é que funcionava uma polis? Como é que era a estrutura, tal e coisa e tal? A estrutura da polis, meus amados, todas as polis, elas tinham uma estrutura parecidíssima umas com as outras. Embora uma cidade fosse diferente de outra, um formato de rua, tal e coisa, mas a estrutura, como é a estrutura? Por exemplo, havia em todas as polis uma área rural e uma área urbana. As áreas urbanas eram geralmente nas partes mais altas da cidade, certo? Nessas partes mais altas também se encontravam as sedes do governo e também o templo. Meus amados, um templo numa cidade dessa era de uma importância muito grande. Evidentemente que a religião é importante em qualquer civilização. Vocês podem pesquisar no Google aí, meus amados. Não existe na história da humanidade um povo, por menor que seja, por mais primitivo que seja, que não tenha um sentimento de religiosidade, não tenha crença em um ser superior, em um Deus ou em vários deuses. Mas todos os povos precisam de acreditar que existe um ser ou seres superiores, certo? No nosso caso, o que predomina entre nós é a crença cristã, a crença no Deus cristão. Eu, por exemplo, fundamentalmente, eu sou cristão, graças a Deus, né? Mas tem outros lugares que predominam outras religiões, budismo, shintoísmo, né? Várias religiões predominam, né? Mas entre nós, a principal, não é a única, evidentemente, naturalmente, mas a principal no Ocidente é a religião cristã, que tem mais de não sei quantos bilhões. No mundo não tem uma religião que tenha tantos seguidores como a religião cristã, certo? Evidentemente, então vamos voltar para o que eu estava falando agora. As cidades, as polis gregas, a parte alta ficava o templo, que era muito importante, e também a sede administrativa, a casa, o castelo do rei, o palácio do rei, né? Castelo não, palácio do rei, onde o rei morava e tal, coisa e tal, certo? Muito bem. Geralmente, meus amados, essas cidades, elas ficavam em costas, em lugares altos. Para que ficavam em lugares altos? Evidentemente, para proteger-se de invasões dos inimigos. Muitas vezes uma cidade vizinha era inimiga da outra, olha, que coisa, né? Certo, evidentemente. Então, muitas dessas cidades, elas eram muradas, elas tinham muros, e ao redor desses muros, né, muros de pedras, dentro dos muros ficavam as cidades e tal coisa. Nas partes mais altas moravam o rei, ficava o templo, as famílias mais abastadas. Nas partes mais baixas, o povo. E também havia a zona rural, que muitas vezes era além dos muros, né? Ou seja, depois dos muros. Quando tinha um ataque inimigo, todo mundo via, corria, saia correndo, ia para dentro dos muros, né? Muito bem. Aquelas cidades daquelas épocas, meus amados, eram pequenas. Haviam cidades pequenas, evidentemente, havia cidades pequenas, mas havia também cidades gigantescas, inclusive cidades maiores que as nossas, né? Havia cidades, meus amados, as maiores chegavam a 250 mil habitantes.
Olha, o Bom Jesus da Lapa deve ter de 70 a 75, por aí, não sei ao certo, mas é mais ou menos isso, 70 a 75 mil a 80 mil, de 70 a 80 mil habitantes. Bom Jesus da Lapa. Uma cidade daquela, da Grécia, olhe quantos anos atrás, há quantos séculos atrás, no século 5 a.C., por exemplo, 6 a.C., né? Olha quantos anos atrás, há 2.600 anos atrás, 2.620 anos atrás, né? Já existiam cidades que tinham 250 mil habitantes, né? Mas muitas, a grande maioria, tinha em torno de 30 mil habitantes. Agora imagine uma cidade naquela época com 250 mil habitantes, né? Imagine como deveria ser complicado administrar uma cidade dessa, como deveria ser complicado viver numa cidade dessa sem rede de esgoto, né? Às vezes não tinha coleta de lixo, passou-se o tempo, passou-se a ter uma certa coleta de lixo. Em algumas cidades mais evoluídas tinha rede de esgoto e encanamento. Pasme, meus amados. Cidades daquela época, algumas tinham água encanada. Não eram canos de PVC como a gente conhece, mas eram levadas por aquedutos. No Rio de Janeiro, por exemplo, pesquisem aí, ó, os Arcos da Lapa do Rio de Janeiro no YouTube, no Google, os Arcos da Lapa. Vocês vão ver que na Lapa existe um aqueduto, os Arcos da Lapa, onde passava a água aqui para o Rio de Janeiro naquela época, no século XX, no início do século XX, no final do século XIX, início do século XX, por aí. Eu estou falando aqui do século V a.C., século VI. Já havia cidades que tinham aquedutos que levavam a água que descia das montanhas e de outros lugares altos para a cidade, distribuía nas cidades. Olha que coisa impressionante, meus amados, né? Pois é, as cidades então, elas algumas eram gigantescas, 250 mil habitantes para aquela época, era muita gente morando na cidade, e algumas menores. A média de habitação, de habitantes de uma cidade comum, era 30 mil habitantes. Das grandes cidades, 250 mil. Muito bem. Meus amados, toda cidade grega, toda polis grega, ela tinha alguns pontos importantíssimos. Mas vamos tratar aqui agora da cidade principal, que hoje é a capital da Grécia, que é uma cidade chamada Atenas. Nós estudamos lá no passado que Atenas, né, vimos a fundação de Atenas, tal e coisa que a gente tá. Meus amados, Atenas tinha alguns pontos mais importantes, né? Primeiro o seguinte, Atenas, no ponto mais alto de Atenas ficava o Partenon. Era o templo dedicado à deusa Atena. Olha o nome da cidade, Atenas, o templo principal no ponto mais importante, Partenon. Existe até hoje as ruínas do Partenon, mas estão lá, algumas colunas ainda estão lá. As pessoas vão visitar uma hora, qualquer dia desse eu vou lá visitar, comer umas comidas gregas, tomar um vinho e ver o Partenon. Muito bem, o Partenon é o templo dedicado a Atena. Atena, evidentemente, que era a deusa que protegia a cidade. Por isso o nome Atenas, em homenagem à deusa Atena. Olha que maravilha, né? Pois é, dentro do Partenon, havia uma estátua gigantesca da deusa Atena. Gigantesca. Meus amados, era imensa essa estátua. De longe, quando você chegava, você via. Eu vivi naquela cidade numa encarnação anterior. E eu, modéstia à parte, eu viajava muito naquela época. E eu viajava e eu andava. Quando eu chegava de longe, montado no meu jumento, eu gostava de andar de jumento, eu via de longe o Partenon e via de longe a estátua de Atenas. É igual quando a gente chega de longe aqui na Lapa, você não vê o morro, é a mesma coisa eu via naquela encarnação que eu tive lá. Certo? Muito bem. Meus amados, perto do Partenon, havia também outro templo, era um templo chamado Erecteion. Minha língua está travando. Erecteion. Era um templo em homenagem a Erecteu. Erecteu era um herói mitológico da cidade, certo? E havia um templo dedicado ao herói Erecteu. Olha que maravilha, né? Mas perto desse templo também havia um lugar chamado Propileu. O Propileu, meus amados, era uma escadaria enorme que levava ao templo de Erecteu, né? E também ao templo de Atena, era uma escadaria enorme, certo? Na parte de baixo havia um lugar que era um lugar de extrema importância, né? Era um lugar que eles chamavam de Areópago. Areópago, meus amados, era onde os atenienses se reuniam em assembleias para resolver os problemas da cidade.
Olha só que coisa maravilhosa, né? O povo ia, o cidadão ateniense ia para lá e resolvia essas questões a partir do voto. Todo mundo falava, todo mundo tinha direito de falar, todos os cidadãos. Depois eu vou explicar o que é ser cidadão em Atenas, né? Quem era cidadão, quem não era, tal e coisa, mas isso é para aulas posteriores. Meus amados, as polis gregas, como eu falei antes, elas tinham diferentes formas de governo, certo? A grande maioria eram governos monárquicos, onde um rei governava, um monarca, um rei governava, certo? E esse rei muitas vezes era auxiliado por um conselho, os conselheiros do rei, né? Então quando o rei tinha algum problema, chamava os conselheiros, né? O Balbino, o João Lucas, vem cá, e eles iam lá e tal, e aí davam os conselhos, né? Pois é, quando o rei morria, o filho mais velho do rei sucedia o rei, certo? Quando o rei morria e não havia um príncipe, o filho mais velho, e aí eles reuniam, o conselho se reunia e escolhia dentre os conselheiros alguém que eles achavam que seria um bom rei, certo? Em algumas cidades, por exemplo, o próprio rei era também o chefe religioso da cidade. Geralmente o chefe do templo, né? o sacerdote do templo. Então ele reunia numa mesma cidade, em uma mesma pessoa, um chefe religioso e um chefe político, certo? Havia cidades também, meus amados, né? É uma coisa mais rara, mas havia, né? Onde havia um tipo de governo chamado duarquia ou diarquia. Duarquia ou diarquia. O que é duarquia ou diarquia? Era um reino onde havia 2 reis. Por isso, duarquia, duarquia, 2, né? Haviam 2 reis para governar. E esses 2 reis governavam juntos. Por exemplo, a cidade de Esparta. Quem nunca viu aquele filme 300 de Esparta? Quem nunca viu, depois das aulas de hoje, eu peço para ir na Netflix, para ir na internet e procure Os 300 de Esparta. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre a cidade de Esparta, que era uma cidade formada por guerreiros, né? Guerreiros. E esses 300 de Esparta, meus amados, foram 300 soldados espartanos, juntos com o rei Leônidas, que era um dos reis de Esparta, lutaram contra milhares de soldados persas. E atrasaram, eles mataram milhares, só 300 contra milhares, imagine isso aí. 300 contra milhares. Pois é, e aí eles ficaram imortalizados, sendo os 300 de Esparta, virou até filme, né? E teve até continuação, né? O 300 de Esparta 1, depois teve o 2. Mas assistam primeiro o 1, mas depois, primeiro assista as aulas, depois, né? Muito bem. Esparta era uma cidade-estado, ou uma polis que tinha uma duarquia ou diarquia, 2 reis, né? Havia também, meus amados, outro tipo de governo chamado oligarquia. Oligarquia. O poder era exercido pelas famílias mais ricas. Então, o poder era exercido pelas famílias mais ricas, né? E aí as famílias mais ricas, sim. Os membros das famílias mais ricas, 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5 famílias, governavam a cidade. Certo? Muito bem. Havia a chamada tirania, certo? Olha, interessante. A tirania era um tipo de governo em que o tirano não tinha sido escolhido nem eleito. Olha que coisa, né? Muitas vezes o tirano, ele tomava o poder à força. Hoje em dia, se alguém fizer isso, é chamado de ditador, como temos aqui o Maduro, aqui na Venezuela, ditador, né? Como temos lá na Coreia do Norte, aquele Kim Jong-un, né? aquele doidinho, né? Kim Jong-un, ditador também. Como tivemos em Cuba, o Fidel Castro também, ditador. Por quê? Porque tomaram poder à força, né? E mantiveram o poder em suas mãos. E massacrando o povo, né? Como acontece em muitos países. Alguns países comunistas acontece isso, né? Pois é, alguns não, todos os países comunistas acontecem isso, né? Mas naquela época havia também o tirano, né? O que tomava o poder, podia ser chamado de ditador, mas não era o ditador parecido com o ditador moderno, como o Maduro, né? O Maduro, o doido lá da Venezuela, que está matando o povo de fome, né? Pois é, não igual o Maduro.
Havia o ditador, mas o ditador era aquele que tomava o poder, e muitas vezes o ditador era apoiado pelo povo, porque às vezes o rei estava governando e o povo não estava gostando do governo do rei. E aí o próprio povo apoiava alguém a tomar o poder, o povo ajudava a tomar o poder. E aí o povo tomava o poder do rei e entregava ao ditador, ao tirano. Esse tirano exercia o poder, certo? Muitas vezes, meus amados, o mandato do tirano durava só 6 meses. E aí podia ser prorrogado de acordo com a vontade da Assembleia. E finalmente havia a principal, a mais conhecida forma de governo grego, e da qual essa forma de governo, muitos países, inclusive o nosso, herdou esse modelo, né? Que é o modelo chamado democracia. O nome democracia, governo do povo, demo, povo, cracia, governo, certo? Ele vai surgir em Atenas em 509 a.C. E esse governo era um governo exercido pelo cidadão, certo? Quem era cidadão em Atenas? Agora é hora de falar quem era cidadão em Atenas e quem não era. O cidadão ateniense, meus amados, era, primeiro, tinha que ser nascido em Atenas e o pai dele tinha que ter nascido em Atenas, né? Se você nascesse em Atenas, mas seu pai fosse de Paratinga, meu filho, não adiantava, você não era cidadão. Então, tinha que ser nascido em Atenas, filho de pai ateniense. Tinha que ser homem, maior, né? E aí você poderia votar nas assembleias, poderia participar ativamente das assembleias, certo? E decidir o futuro da cidade. Muitas vezes, como eu falei, ó, lembra do Areópago? Era uma parte que tinha lá em Atenas, que era uma grande praça onde as pessoas se reuniam. Pois é, nesse Areópago estavam reunidos os cidadãos para decidir o futuro de Atenas, certo? Então nós vimos, meus amados, na aula de hoje, iniciamos com a estrutura da polis, a estrutura política e cultural da polis. Primeiro vamos à política, depois veremos a cultural na aula seguinte, certo? Então, eu peço aos meus amados que, já logo para a gente começar com a alegria total, com grande alegria, eu peço para vocês abrirem o módulo na página 168, para que possamos fazer a atividade da página 168. Tchau, uma tigela de mingau na boca do bacurau.